A paz de Deus, meus irmãos. Eu me chamo Lúcio. Estou gravando este testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meus irmãos, em 2018, quando eu estava no último ano de faculdade, que foram 5 anos, né? Comecei em 2013 e terminei em 2018. Eu tive que mudar para a cidade da faculdade que eu estudava, que é a cidade vizinha. No último ano a gente tem que mudar. Eu fazia odontologia e no último ano é só estágio para atender os pacientes. Então a gente tem que mudar para a cidade. E aí eu estava lá morando lá, dá mais ou menos uns 80 quilômetros da minha cidade, morava lá no apartamento. E eu ficava ali, às vezes, muito tempo sozinho, no apartamento, sem o que fazer, quando não estava na faculdade. E eu comecei a ouvir testemunhos no YouTube dos irmãos da CCB. Comecei a ouvir e aquilo ali Deus me visitava muito, eu gostava muito de ouvir. Eu sentia muita presença de Deus, Deus me visitava demais, eu chorava ouvindo os testemunhos da Irmandade. Gostava muito. E dado momento, um certo dia, eu ouvindo os testemunhos, eu tinha acabado de ir para a cidade vizinha, porque eu voltava todo final de semana para minha casa, né, dos meus pais. Voltava na sexta à noite, quando era segunda cedo eu ia embora. E então era numa segunda-feira, eu tinha acabado de ir, eu estava lá. E aquele dia eu tinha que ir para a clínica só de noite. Eu ouvi testemunho a tarde toda, eu fiquei ouvindo testemunho sozinho no apartamento e Deus me visitando bastante, chorando, emocionado. E fiquei ouvindo os testemunhos até dar o horário de eu ir para a clínica para fazer o estágio, para atender meu paciente. E deu o horário, eu levantei. Eu lembro que eu estava me arrumando, eu olhei no espelho do banheiro assim e tava com a cara até inchada de tanto chorar, de tanto ouvir glória, e falei para Deus. Falei, Senhor, tanto testemunho lindo, maravilhoso, bonito. Tanta coisa assim que para as pessoas do mundo é impossível de se acontecer, mas nós que cremos, a gente vê o milagre acontecer. Eu queria tanto um dia ter um testemunho para mim poder contar também. Glória a Deus. Eu queria tanto um dia ver uma obra assim, desse tipo, na minha vida. E eu falei isso e peguei e saí, Irmandade, e fui pra clínica fazer meu estágio e eu esqueci disso. Eu falei isso daí e não lembrei mais. Isso daí ficou ali da porta para dentro do meu apartamento. Eu não lembrei mais desse pedido e nada. Estava ocupado lá na clínica. Só que esse dia, na clínica funciona o seguinte: na época que eu fazia a faculdade, a gente tinha que levar os materiais que a gente vai comprando durante os 5 anos, né? O decorrer do curso, a gente vai comprando os materiais, os instrumentais, e a gente não pode guardar na clínica porque são muitos materiais. Então a gente tem que levar em uma caixa bem grande esses materiais todos os dias. Tem que ir, levar, depois trazer de volta. E nesse dia, eu estava indo para a clínica, levando meus materiais no meu carro. Tinha um carro que na verdade era do meu pai, né? E chegando lá, o meu paciente, ele faltou nesse dia. Meu paciente faltou e aí eu falei, então não vou descer esses materiais pesados, já que o meu paciente não veio, não vou precisar de usar. Mas a gente era obrigado a ficar na clínica cumprindo a hora de estágio mesmo assim. Eu lembro que tinha que ficar até quase 11 horas da noite. A gente chegava às 7 horas da noite. E aí eu fiquei lá e deixei guardados os meus materiais no porta-mala do meu carro. E essa cidade que eu morava, que eu fazia faculdade, é uma cidade que tem muito roubo. É uma cidade grande, universitária, e tem muito assalto, muito roubo, muito furto, muito mesmo. Principalmente de veículo. Já cansei de ver veículo dos meus amigos, de colega de sala sendo roubado ali. E como era na segunda-feira, que era o dia que eu ia para essa cidade, que eu voltava para lá, era o dia também que o meu pai me dava dinheiro para mim fazer a compra da semana. Então, geralmente na segunda-feira eu não tinha o que comer no apartamento lá da cidade que eu morava, né?
comprava exatamente a quantidade para uma semana. Geralmente na sexta-feira já tinha acabado a comida, eu vinha embora final de semana ficar com os meus pais, a segunda eu voltava e levava dinheiro para fazer a compra da semana. Então, eu estava com o dinheiro da compra da semana guardado. Eu não lembro o valor exato agora, mas deveria ser mais ou menos uns 200, 300 reais. E não era para mim fazer, era para mim ter feito a compra, mas nesse dia eu não tinha feito a compra ainda. Eu não tinha feito a compra ainda. E tava lá, eu já aproveitei e deixei tudo dentro do carro. Falei, deixa minha carteira aí também, na minha mochila. E com o dinheiro e tudo, deixei tudo dentro do carro. E fiquei lá na clínica esperando dar o horário. E deu o horário, ali quase 11 horas da noite, eu voltando. E meu carro, eu lembro que ele tava do lado da clínica, assim, numa rua que era uma subida. Quando eu cheguei na esquina, assim, pra virar a esquina, pra subir a rua, pra ir ver meu carro, já tava bem tarde da noite, que eu fiquei conversando com o pessoal lá, já não tinha quase ninguém na rua mais. E eu lembro que eu vi meu carro lá em cima, ele tava sozinho, não tinha mais nenhum carro estacionado junto. E eu vi que tinha um pneu com uma roda e tudo jogado bem atrás do meu carro, no rumo do porta-mala. Eu falei, ué, mas o que é isso? O que será que aconteceu? E quando eu cheguei mais próximo, eu vi aquela roda, aquele pneu, eu vi que era meu, do meu carro. Eu falei, será que eles roubaram meu pneu, meu carro? Tiraram as rodas? Aí eu rodeei o carro correndo assim, olhei em volta do carro, tava todos os 4 pneus com a roda lá, tudo certo. Falei, não, então não é. Aí eu falei, então esse aqui vai ser meu step. Vai ser o step do carro. Aí eu olhei o porta-mala, que é onde tava o meu material, e é onde tava a minha mochila com a carteira e o dinheiro da compra da semana, tudo ali. Eu olhei o porta-mala tava fechado, não tava aberto. Eu falei, o porta-mala tá fechado, deixa eu abrir para ver o que é que tá acontecendo. Quando eu fui para colocar a chave para abrir, eu vi que tava estourado. Não tinha como colocar a chave para abrir o porta-mala. Ali eu entrei em desespero. Ali começou minha aflição, comecei a ficar desesperado. Eu falei, me roubaram tudo, as minhas coisas, meus material, roubaram meu dinheiro da compra da semana, não vai ter como eu comer, não vai ter como nem eu voltar para trás, eu não posso porque eu tenho que fazer o estágio, só que roubaram meus material, como é que eu vou fazer meu estágio? Como é que eu vou atender meus pacientes? Eu vou ser reprovado da faculdade. E eu, irmandade, naquela época, meu pai vinha sofrendo muito para conseguir pagar a faculdade, que era a faculdade particular, e era muito cara. E já estava assim, no limite do limite, eu precisava formar logo. E eu nunca reprovei na faculdade. Graças a Deus, nunca reprovei. Deus sempre abençoou de eu passar em todas as matérias direto de primeira. Mas se eu reprovasse mais uma vez, tivesse que ficar mais um ano, ia ser... Talvez não ia dar conta de pagar tanta despesa, mensalidade de faculdade, apartamento, morando fora, aluguel, e combustível, comida. Ia ser muito. E o pior de tudo era os material, que era muito, muito, muito caro mesmo. Era um material assim, durante 5 anos juntando. Então, se roubasse aqueles materiais, eu não ia ter como nem continuar estudando, que eu não tinha nem condição de comprar de novo esse material. Ali ia ter que trancar a faculdade e parar tudo. Então eu entrei em desespero. Falei, me roubaram tudo, meu Deus do céu, e agora? Aí nisso já estava saindo mais alguns amigos meus da clínica, viu a situação, veio até mim, e entre esses amigos meus, parece que um rapaz, um deles lá, tinha mexido com, não sei se ele tinha trabalhado com chaveiro ou se ele trabalhou em parte mecânica de carro. Eu sei que ele começou a querer mexer ali para tentar me ajudar e abrir o porta-mala. O porta-mala ficou emperrado e não abria, por conta deles ter estourado o porta-mala. Ele começou a mexer lá para ver se conseguia abrir, e nisso passou meu professor de carro, viu a situação também, professor da clínica, ofereceu para mim R$ 100 emprestado para mim ligar para um chaveiro. Porque ele falou assim, liga para um chaveiro. Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar nem um chaveiro, professor. Me roubaram tudo. Aí ele falou, não, toma R$ 100 emprestado, depois você me paga. Aí eu peguei no desespero, fui procurar um número de um chaveiro na internet para ligar, só que eu pensei comigo, como é que eu vou pagar esses R$ 100? Eu perdi tudo. Como é que eu vou pagar esse professor? Aí na hora, desesperado, irmandade, muito desesperado, sem chão, triste, chateado, eu comecei a querer ligar para um chaveiro. E aí, de repente, o rapaz que estava tentando abrir, colega meu de faculdade ali, conseguiu abrir meu porta-mala. Quando ele abriu meu porta-mala, irmandade, aí eu desliguei a chamada, eu fui correndo olhar minhas coisas.
Fui correndo ver o que levaram, o que deixaram de levar. Quando eu olhei, tava todos os meus materiais lá. Nenhum foi roubado, Irmandade. Nenhum material foi roubado. Aí eu olhei minha mochila, fui correndo na minha mochila para ver minha carteira, meu dinheiro da compra da semana. Eu falei, material de dentista eles não teve interesse, mas dinheiro eles devem ter levado. Eu abri minha mochila, aliás, a mochila estava aberta, o zíper estava aberto, eles abriram, eles fuçaram. Eu olhei lá, abri, aí minha carteira estava lá. Eu peguei minha carteira, eu falei, eles devem ter levado o dinheiro. Eu abri a carteira, o dinheiro estava lá, não levaram um centavo meu, glória a Deus. Quando eu vi que não tinha roubado nada, eles pegaram o step que estava por baixo de tudo, mas não roubaram nada. Naquele momento Deus falou comigo, você não queria um testemunho? Então agora você tem. Glória a Deus, aleluia. Bendito és tu, Senhor. Fica aqui então, Irmandade, o meu testemunho. Hoje eu tenho um testemunho para contar. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém